Olá, bem-vindos à Central 900. Eu sou a Marina Orfali, jornalista formada aqui pela Casper. E aqui na Central 900 a gente fala sobre tudo de comunicação de um jeito descomplicado. O nosso chamado de hoje é sobre cinema nacional e a corrida pelas premiações. Alô? Assim que o ano começa, os fãs de cinema param tudo para acompanhar as principais premiações. E aí vai desde maratonar muitas listas de filmes indicados e ficar ligadão em tudo. Normalmente esses filmes indicados são estrangeiros, só que esse ano o cenário deu uma mudada. E isso porque muito se fala do longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que trouxe muitos debates sobre o cinema nacional. E para falar sobre isso, eu tenho uma convidada muito especial e casperiana, diga-se de passagem, Isabela Faria. A Isa é jornalista multimídia e crítica de cinema, formada aqui pela Casper em jornalismo e pós-graduada em cinema, TV e vídeo. Votante do Golden Globes, Isa também acumula mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, @AIsaFaria. Teve passagens pela Folha de São Paulo, Rede Globo e CNN. Bem-vinda! Obrigada, lindona. Nossa, com essa introdução tem coisas que nem eu sabia, que nem eu lembrava. Tudo bem? Obrigada pelo convite, viu? Obrigada por ter aceitado. Imagina. Estamos animadas para ver tudo que vai rolar de todas as premiações e falar muito sobre isso. Uhum. Recentemente, você fez uma lista de filmes sobre jornalismo. Fiz. Algum deles te inspirou a seguir a profissão ou foi ao contrário? Você virou profissional de jornalista e você começou a perceber os filmes. Como que rolou essa inspiração? Foi bem ao contrário, na verdade. Na verdade, quem me inspirou um pouco em cinema começou pelo vestibular da Casper. Eu preciso admitir, não sei se ainda é assim, mas a minha longínqua era de 2013, 2012, você precisava ver filmes para entrar na Casper. Então, a gente tinha que assistir, porque algumas questões iriam cair de acordo com os filmes, né, que estavam listados. E foi aí que eu comecei a pensar, tipo, nossa, cinema e jornalismo existe, né, um elo ali que pode dar certo. Eu sempre gostei de cinema, sempre foi uma coisa que me acompanhou desde a adolescência, mas eu nunca tinha pensado em fazer cinema como profissão dentro do jornalismo. Tanto que eu deixei essa coisa meio no meu subconsciente, assim, sabe? Fermentando, como a gente fala. E aí eu entrei na Casper, mas estava assim, não, eu quero hard news. Quero hard news, hard news, hard news. E via muitos filmes também relacionados a hard news. Naquela época não tinha Spotlight, então, sei lá, Todos os Homens do Presidente, Boa Noite, Boa Sorte. Filmes que focam justamente no dia a dia, principalmente de TV. Que era o que eu gostava. Todos os Homens do Presidente é impresso, mas TV era o que eu mais gostava, essa correria de todos os dias. E sempre no hard news, sempre no hard news. Até que chegou um momento que eu cansei. Que eu falei, É cansativo, né? Não, hard news é uma coisa assim, eu fiz, sei lá, uns 5, 6 anos da minha vida, assim, só hard news. Se bem que não, até mais, porque chegou num momento da minha carreira que eu fazia as duas coisas, cinema e hard news. Você foi migrando. Fui migrando aos poucos, assim, não foi uma coisa tipo, ok, vamos parar tudo que eu estou fazendo, agora eu vou fazer cinema. Isso não existiu. Rolou. Eu fui, assim, né, sabemos como é, a gente vai cavando espaços para conseguir isso, mas foi bem ao contrário, foi a própria Casper que me deu opa, é possível demais. essa relação. Até sim. porque é bem nichado, né, a gente falar sobre cinema. Não é como um hard news que você entra e já tem várias Exatamente. opções de estágio, né? Exatamente, é Muito nichado. legal. Precisa de muito conhecimento, precisa estudar muito também. Não que hard Precisa. news não precise, mas enfim, Mas precisa ter uma base bem... sólida. E aí, perguntando em base e voltando mais pro cinema nacional, você lembra qual foi o primeiro filme brasileiro que você assistiu? Nosso primeiro filme Que brasileiro. te marcou, talvez? Ai, deixa eu ver. O que me marcou, eu acho que foi aquele da Turma da Mônica, o primeiro da Turma da Mônica. Não é o Viagem no Tempo, é o Cinegibi da Turma da Mônica. Tá. Que justamente, por quê? Porque a introdução desse filme, né, do Cinegibi, com todos os personagens da Turma da Mônica, que eu sempre fui fã da Turma da Mônica, obviamente, né, a gente lê gibi, é uma coisa bem brasileira, inclusive. Essa introdução desse filme, tinham várias cenas de filmes clássicos sendo imitadas pelos personagens. Então, você tinha o Cebolinha fazendo Star Wars, você tinha o Cascão de Drácula, você tinha... E eu falava, nossa, que legal! O cinema, ele sempre tá ali, né, de um jeito ou de outro. Pra mim foi Cinegibi. Eu lembro de ter visto muitas vezes, eu lembro de ficar muito impressionada porque tem atores reais e o desenho. Então eu falei, nossa, o futuro, a tecnologia. Eu tinha, sei lá, acho que 10 anos, menos. Esse foi o primeiro que eu lembro de ter, assim, me tocado de alguma forma, Sim. mesmo que de uma forma infantil, né? Agora, um pouquinho mais velha, foi justamente Central do Brasil.
Central do Brasil. Foi. Eu te fiz a pergunta, mas eu também não lembro a risca qual foi o primeiro Sim. filme que eu vi. Eu acho que foi algum de comédia, tipo, com Didi, assim. Ah, nossa, icônico Eu também. chuto pra esses filmes, mas eu também não vou me lembrar na Icônico também. Hoje em dia, pra você, qual você acha que é o ponto mais forte do cinema nacional? Olha, eu acredito que... Eu posso falar de gêneros primeiro? Pode falar. Pra mim, o documentário brasileiro é o melhor do mundo. Tá. É o melhor do mundo. O brasileiro, ele tem uma empatia na hora de olhar o outro, na hora de gravar com o outro. São documentários que, normalmente, os realizadores, eles se envolvem muito no processo. Desde a produção, até a gravação, até a pós-produção. O Eduardo Coutinho, para mim, é isso. É um dos grandes documentaristas, cinegrafistas do Brasil. Inclusive, tive que ver um filme dele para entrar na Casper, Jogo de Cena, que é muito bom esse documentário, inclusive. O documentário é o melhor do mundo, nosso documentário é o melhor do mundo por causa disso. A gente consegue ver o outro com muita empatia. E nossas histórias são sempre muito fortes, né? As histórias que a gente pega no interior do Brasil, histórias de comunidades, até mesmo histórias pessoais. Um documentário também maravilhoso dele chama Edifício Master. É um edifício de classe média ou classe alta, no Rio de Janeiro, só que são muitos apartamentos. E aí ele vai entrando em cada apartamento e vai conversando com as pessoas. Essa pessoa não é de uma comunidade, essa pessoa não passou fome, mas ele consegue trazer, eu acho que a maioria dos cinegrafistas consegue trazer um lado muito íntimo desse entrevistado que outros países não conseguem. Eu acho que não sei se mantém uma distância, né? Os americanos, os europeus, eles não entram muito na história de quem está conversando com eles. O brasileiro, não. Eu acho que o documentário é o nosso, né, nossa questão mais forte, nosso gênero, assim, principal. Mas a gente sabe contar história, né? A gente sabe justamente pegar o âmago desses personagens, ficcionais ou não, e trazer para o roteiro, trazer para a tela. É raro você encontrar um cinema no mundo que conta histórias como a gente conta. Porque eu acho que vem de muita tradição oral mesmo. Muitas histórias, muitas lendas, muitos mitos são passados. A cultura é calorosa, Cultura, assim, né? é Não tinha como a gente calorosa. contar de um jeito frio, né? Exato, é calorosa, a gente gosta de falar, brasileiro brasileiro é falante, gosta de conversar. Então é isso, acho que as nossas narrativas são muito bem construídas, assim. E documentário, ok. Você acha que hoje em dia é possível fazer sucesso com o cinema nacional saindo desses gêneros mais clássicos, tipo comédia e drama, assim, que a gente vê muita comédia nacional, que é o que mais se populariza? É possível fazer sucesso saindo dessa fórmula do sucesso de venda? É difícil fazer sucesso até nessa fórmula desse sucesso de venda, porque, gente, sério, o cinema nacional, claro, a gente tá vendo, ainda estou aqui, como você introduziu, o Walter Salles, a Fernando, o Selton, só que, assim, a gente tem que lembrar que é um filme... O orçamento, né, nem foi grande, foi tipo 8 milhões de reais, o que é mínimo, né, se a gente converter para dólares. Mas tá tendo um investimento gigantesco no Ainda Estou Aqui. A gente tem que lembrar que cinema nacional é difícil de fazer. Não interessa o gênero. Claro, quando você apela para drama, não apela, mas quando você aborda o drama, quando você aborda a comédia, e você tem uma grande companhia por trás, por exemplo, Globo Filmes. Vamos lá, Globo Filmes. Ainda Estou Aqui é original Globoplay. Quando você tem uma companhia dessa magnitude por trás, fica um pouco mais fácil, porque você tem financiamento. Sim. E assim, quando você é de um cinema independente, quando você não está dentro desses dois gêneros, drama ou comédia, sim, de fato, fica mais difícil. Mas ainda assim, o cinema independente brasileiro, ele é muito interessante, porque eu acho que sabendo que assim, olha, bom, meu filme não vai fazer tanto dinheiro, não vai me deixar milionário, os diretores e as diretoras pensam nisso, eu acho que eles têm, o que, né, não é bom, mas a gente olha pelo lado positivo, eles têm mais liberdade para fazer. Eles falam, cara, vou fazer uma história então que eu queira, sabe? Não vai ser uma coisa, não tem uma Globoplay por trás, então vou fazer uma coisa Vamos boa. focar na arte, não vamos tanto na focar. venda? Exato, porque já sabe, obviamente todo mundo quer vender, porque Claro, o cinema é um produto, gente, né? Estamos aqui falando disso. Mas os diretores e as diretoras, elas têm um pouco mais de liberdade nesse sentido. Você já não vai fazer trilhões, milhões, como Walter Salles, como Ainda Estou Aqui fez, então vamos fazer uma coisa que pelo menos eu queira fazer. E aí no cinema independente brasileiro, você vê essa diferença de gêneros, assim. O cinema mainstream brasileiro é bem o que você falou, drama e comédia. Justamente uma porque forminha, né? é uma forminha. Tanto que quando uma coisa sai, né, da forminha e é mainstream... Faz barulho. Tipo, exato, tipo, Ainda Estou Aqui. E você fez um vídeo recentemente bem legal sobre filmes nacionais e política brasileira. Sim. Então, você indicou alguns clássicos, inclusive, como Terra Estrangeira, Corações Sujos, Sim. Bacurau.
Na sua opinião, como que a arte pode mudar mesmo a sociedade, assim? Tipo, como isso pode tocar as pessoas? Olha, eu acho que ela pode mudar justamente quando a gente toca numa parte sensível de quem está assistindo. E isso o brasileiro sabe fazer muito bem. O Walter Salles, eu vou usar o Ainda Estou Aqui como exemplo. O Walter Salles, ele escolheu fazer um filme de ditadura. Um subgênero brasileiro que muita gente não gosta. Não gosta. E há motivos, eu entendo, porque os espectadores, às vezes, não é o gênero favorito deles. A gente tá falando de filmes que são pesados, né, com cenas explícitas. Alguns filmes têm cenas explícitas. São quadradinhos do tipo, ai, 1969 aconteceu. E aí você, parece mais uma aula de história do que um filme, de fato, né, ficcionalizado, né? O documentário é outra coisa, o documentário é pra ser, né, mais direto ao ponto, mas ficções sobre ditadura é algo que você toca, né, as pessoas que gostam ficam muito tocadas, mas é o choque. Assusta. Assusta, aquela coisa, nossa, meu Deus, que coisa horrível. E você só sai assim, que coisa horrível, que ainda bem, né, pessoas mais jovens, ainda bem que eu não vivi essa época. Sim. E pronto, acabou. Obviamente, você pensa sobre, você vai pesquisar depois. Mas o que o Walter Salles fez foi muito excepcional. Ele pegou uma história de ditadura, um dos maiores casos que a gente teve de Rubens Paiva, e transformou num drama familiar. E ele não botou dados na tela. Ele não botou Rubens Paiva foi sequestrado em tal dia, e depois veio tal coisa no ano tal. Tipo, não, ele não bota. Ele conta a história dessa família. Uma família de classe média alta, classe alta, tudo bem, no Rio de Janeiro, com 5 filhos, aquela família solar, aquela família que tá tudo bem sempre. Tem o paizão, tem a mãe, que é um pouco mais, né, rédea curta, mas ela é amorosa também. Até que, de repente, um pai é arrancado. A gente não tá pensando, ai, o político Rubens. Não, a gente tá falando, nossa, um pai foi arrancado. Aí, a partir do momento que uma família, você foi ver ainda isso aqui com sua família, isso é impossível você não pensar, tipo, mano, e se meu pai fosse arrancado da minha família? E se minha mãe desaparecesse? E se meu filho desaparecesse? Tipo, você pega em outro lugar. Sim. E aí você começa a refletir a partir desse lugar de perda, de sequestro, de luto, de abandono. Você vê a Eunice ali, muitas mães se veem na Eunice também, claro, não tiveram seus maridos sequestrados pela ditadura, mas essa coisa da Eunice se reinventar. Sustenta a família e se Sustenta a reinventa. família, num luto eterno que ela tem, só conseguiu atestado de óbito em 96. Sim. Então, você consegue mudar o mundo a partir do cinema, na minha opinião, pegando num lugar muito, muito específico. No microcosmo. Porque a partir do momento que você pega nesse microcosmo de uma pessoa, ela vai crescendo a reflexão. Putz, e se meu pai fosse sequestrado? Nossa, mas por que ele seria sequestrado? Nossa, ditadura militar. Nossa, ditadura militar que aconteceu nos anos 60, acabou nos anos... Como assim? Foram quase 30 anos de... E aí você vai... Entende? A reflexão ela vai aumentando a partir de uma pequena sensação de incômodo. Você sai do Ainda Estou Aqui pensando muitas coisas. Você não sai do Ainda Estou Aqui só, nossa, que triste, realmente. Não, você sai tipo, meu Deus, essa mulher se transformou. Meu Deus, a ditadura militar foi horrível, destruiu famílias. Meu Deus, a Fernanda Montenegro está ótima nessa última cena. São muitas coisas. Eu acho que é por isso que o Walter Salles merece todos os louros nesse sentido. E eu acho que é assim que você ganha e muda o mundo, a partir do pequeno pra gente refletir pro maior. E é o poder que o cinema tem de contar a história do mundo mesmo, né? E aí que eu entro nessa pergunta de pensando em narrativas e roteiros que privilegiam alguns contextos históricos. Então, se a gente pega diversos filmes americanos que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, tá cheio. Normalmente a gente vê uma maneira mais romantizada de como aconteceu e de como eles querem retratar e que permaneça pela história. E aí eu queria perguntar se você acha que isso reflete de outras formas como a gente entende o mundo. Tipo, quem é que mais faz os filmes? Ah, país, tal país. Você acha que a gente tem um entendimento de mundo e isso é interferido pelo cinema? E por que ele é feito?
Com certeza, a própria Fernanda Torres, quando foi no Jimmy Kimmel, falou, vocês são ótimos pro Jimmy Kimmel. Ela falou, né, vocês são ótimos em exportar a cultura de vocês. Ela deu uma americano não entende nuance, né? Aí ela faz tipo, e ele tipo, não entendi, mas enfim, seguindo. Ela fala isso e ela tem toda a razão. A partir do momento que a gente tem uma indústria gigantesca como a americana, que é principalmente a que consegue adentrar no Brasil de uma forma mais fácil, a gente tem uma visão de mundo totalmente voltada. Deles. É óbvio. Tanto que é isso. Eu fiz um vídeo também, essas verdades cinematográficas que eu falo às vezes. Eu falo, tipo, olha, você é fã de filme de Segunda Guerra Mundial, mas você não gosta de filme de ditadura. A gente não teve guerra aqui. Nossa guerra foi a ditadura militar. Foram as duas ditaduras, né? No caso, Getúlio Vargas e o do golpe militar de 64, perdão. Nós não tivemos guerras. Sim. Então, é isso que a gente tem como uma marca muito forte e triste na nossa história. E a partir do momento que a Segunda Guerra Mundial vem pro Brasil em formas de filmes, e o pessoal, batendo palma, eu falo, gente, de verdade, assim, tem essa influência, obviamente, americana, mas uma pessoa que consegue olhar para esses filmes de uma forma mais, né, digamos assim, crítica mesmo, com base no cinema, como eu posso dizer, já tá enchendo o saco. Tipo, de verdade. A fórmula dos filmes de Segunda Guerra Mundial estão, assim, saturando um pouco. O último filme de Segunda Guerra Mundial que eu vi, que eu gostei, que foi, assim, exemplar, foi Zona de Interesse. Por quê? Zona de Interesse não é um filme americano, não é. O diretor é inglês. É o Jonathan Glazer, talvez, britânico. Ele não romantizou absolutamente nada. Ele bota uma família alemã na casa deles. Você tem uma câmerazinha em cada pontinho do quarto. Parece que a gente tá vendo uma família confinada, é ficção, uma família confinada numa casa e a gente só vai vendo, tipo, o dia a dia delas. Até que a gente descobre que é uma casa de um dos militares de Auschwitz. E a gente descobre que eles estão do lado de Auschwitz. Então, uma casa de guardas de Auschwitz. E aí você vai descobrindo como eles vivem, você vai descobrindo como é um dia a dia de um nazista, e você fica, nossa, que coisa diferente. Não tem romantização, não tem absolutamente nada. Tem uma crítica muito forte, mas, assim, a romantização não existe aí. E eu acho que é aí que o cinema faz um bom trabalho. A partir do momento que ele mostra os fatos, ficcionaliza, claro, porque senão a gente estaria vendo um documentário, que tudo bem. Mas quando ele pega pra ficcionalizar e ele não romantiza, aí isso pra mim é o melhor dos dois mundos. A gente tá aprendendo, ao mesmo tempo, né, que a gente tá se entretendo, ao mesmo tempo que a gente não tá deixando essa visão romantizada chegar. É uma forma de manipulação até, né? Todo esse romantismo em cima de uma coisa que foi tão séria. Total. Ninguém é o salvador da pátria. Não existe. Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, quem gosta mesmo desse assunto e estudar, você vai ver que, meu Deus do céu, tantas atrocidades de um lado, de um outro. Aí você vê literalmente um filme falando, que bonitinho os Estados Unidos, né, na Segunda Guerra Mundial foram uns bonzinhos. Não, ninguém é bonzinho numa guerra, gente. Guerra é guerra, né? Saindo um pouco desse assunto meio pesado. Como que você acha que o cinema se constrói através das críticas? Interessante, então. As críticas, eu acho que as críticas, elas são muito necessárias. Tá. Assim, críticas profissionais nesse sentido, a gente tá falando, né? dos críticos capacitados para. Isso. Ok. E eu acho muito interessante que você fez essa pergunta, porque estamos na era das redes sociais. Uhul! Todo mundo pode dar dicas de filme. O que é ótimo, o que é bom, porque significa que tem uma democratização da informação e você pode seguir uma pessoa que dê dicas legais. Só que tem algumas dicas que não são legais. Que não são aprofundadas o suficiente. Você não pode falar, tal filme é legal. Não, mas tipo, gente, vamos falar um pouquinho mais? Por que esse filme é bom? Por que esse filme não é bom? Eu acho que a crítica profissional, a partir do momento que ela consegue olhar um pouquinho para fora, porque isso eu vou fazer também uma meia-culpa. Alguns críticos, eles esquecem que eles estão fazendo um serviço. Não adianta nada você ser um crítico renomado, você ser um crítico que viu trocentos filmes, foi a milhões de festivais, e você não escrever de um jeito que seja acessível para quem tá lendo. Não dá para você usar um vocabulário super mega rebuscado, não dá para você fazer construções frasais complexas, se você não
passar sua mensagem. Se você consegue fazer isso, passar sua mensagem, isso é ótimo. Só que o crítico, ele precisa entender também, o crítico profissional, que ele está fazendo um serviço. Ele quer levar informação para as pessoas. Ele não é um diário que você fala, querido diário, hoje eu vi um filme maravilhoso que blá, blá, blá. Não, você tá mostrando para as pessoas por que vale a pena ou não ver um filme. E eu acho que tem que ter esse equilíbrio, assim, importante. Do crítico lembrar que ele faz um serviço também. E das redes sociais lembrarem que 5% de quem tá ali, talvez, não tem uma qualificação para ser crítico de cinema. Pura opinião. É pura Gosto opinião. ou não gosto? O que tudo Ok. bem, só que a partir do momento que você se bota num lugar de crítico, a partir do momento que você começa a falar sobre cinema de uma forma que as pessoas estão entendendo como se fosse um crítico, é complicado. Até porque a crítica profissional, ela precisa existir, porque senão o mercado domina, né? Sim. Porque se um crítico fala, olha, tal filme é bom, tal filme é ruim, se o crítico profissional não existir, o mercado vai só despejar tudo e o criador de conteúdo que achar que pode falar ou que quer falar sobre, vai pegando os filmes e é isso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio importante. Lembrar que o crítico tem um serviço e que o criador de conteúdo é um criador de conteúdo. A maioria não é jornalista. Sim, e aí, Isso entrando também um pouco nisso, temos os críticos profissionais, que são capacitados para, e temos internet, como você falou. Sim, Temos Letterboxd, por exemplo, Letterboxd. Sim. que recentemente, inclusive, eles mudaram os critérios de votação na plataforma, acho que em 2024, e isso fez com que muitas notas de filmes brasileiros caíssem e, tipo, Entendi. mudou um monte de classificação. Sim. E aí eu queria trazer a reflexão de como essas grandes empresas têm, de certa forma, um domínio sobre o que fica popular e o que não fica, o que fica em alta e o que não fica, que influencia no que as pessoas consomem, Perfeito. né? E aí eu queria saber se isso é legal, se essa força também, essa força popular das pessoas irem lá e votarem, se isso ajuda ou mais atrapalha Olha, numa bilheteria, enaltecer ou não algum filme? Olha, o Letterboxd ainda, eu digo isso assim, da Thaísa, né, nos meus 200 mil seguidores ali. O Letterboxd, ele é conhecido, sim, mas muita gente, principalmente pessoas, assim, que tem mais de 40, por exemplo, 45 mais, não sabem o que é, não consomem e não postam suas reviews lá. Muita gente, quando eu falei, tipo, gente, me deem aí o Letterboxd de vocês, nessas caixinhas de pergunta que às vezes... O que é isso? Um monte de gente, mas o que é isso? Mas o que é isso? Eu falo, gente, é a rede social. Eu acho que isso que você falou é muito importante, das empresas ditarem. É o que eu tava falando. A gente precisa de crítica profissional justamente para isso não acontecer. Justamente para o mercado não ditar. Mas, como você disse, o Ainda Estou Aqui, se eu não me engano, eu acho que ele é o drama mais bem avaliado do ano. No Letterboxd. Isso é bom, porque de fato o filme é muito bom. E a gente tem que olhar os dois lados. Primeiro, um lado bom, ver as pessoas animadas com o filme brasileiro, ver as pessoas, né, votando numa plataforma internacional que, querendo O brasileiro, ou não... quando ele engaja, é ele vai. isso, entendeu? É a melhor coisa do mundo. É. São milhões de visualizações, são milhões de reviews, é tudo. E isso é legal. Porque não é uma plataforma só brasileira. A gente tá falando de uma plataforma internacional. Então, todo mundo... O Ainda Estou Aqui estreou agora nos Estados Unidos, dia 17. Então, quando a pessoa vai lá ver, nossa, o que é o Ainda Estou Aqui? Aí entra no Letterboxd, meu Deus, 4,5? Vou assistir. De 5, vou assistir. Isso pode pegar, sim, algumas pessoas. Mas é isso. Eu fui votante do Globo de Ouro, né? Sou votante, né, até o fim desse ano. E, assim, eu não sei dizer se isso atrapalha ou não a votação. Porque alguns votantes, eles gostam de ser lembrados de que tal filme existe. E eu digo isso porque chega um momento, perto da temporada de premiações, né, começando ali novembro, dezembro, é muito filme que chega. É muito filme que chega, que é o FYC, que é For Your Consideration, do tipo, um monte de e-mail chegando, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. E, sinceramente, eu vou falar que, assim, eu recebi e-mails de um filme tantas vezes que eu fiquei com... Pegou ranço do filme. Falei, gente, tudo bem, eu já sei. E era assim, no dezembro, eu já tinha visto os filmes que eu precisei votar. Então, eu já tinha visto. For Your Consideration. Eu falei, gente, eu já vi. E o filme de vocês é ruim. Eu não vou votar. Não quero. E ainda era um filme ruim. E aí, eu falei, cara, existem... Mas, por exemplo,
uma diferença. Eu recebi um e-mail muito específico de um filme chamado Piano de Família, da Netflix, que tava na minha lista, mas tava na minha lista mais pra baixo, assim, eu ia ver eventualmente, mas assim, falei, tá. Eu recebi o e-mail e eu recebi... O que eu recebi do Piano de Família? Que eles mandam, às vezes, coisas tipo DVD, o DVD pra você ver. Recebi o DVD, recebi o Blu-ray, chegou na minha casa. Eu falei, nossa, tá lá no fim da minha lista, mas vou ver. E pronto, assim, e aí eu considerei votar, não posso falar meus votos, mas assim, entrou na minha cabeça. Falei, nossa, cara, que legal esse filme. Nossa, eles mandam um DVD? Manda. Que vintage. Manda. Adorei. DVD, eles mandam vinil. Que legal! Eu ganhei um vinil, sim, é ótimo. Adorei. Ganhei vinil de Wicked. Que demais! Não, mas eles mandam. Mas são coisas assim, lembre de mim. Tá. For your consideration. É tipo, olha, lembre de mim. Dá um Não é visu um aqui. jantar bilionário como existia, né, em 2017 no Globo de Ouro. Não é um jantar, não é uma viagem pra Paris pra você votar em Emily Poxa, Paris. só porque agora você tá Que participando. pena, Melhor. corrupção, bu. Mas eles têm isso. Agora, alguns votantes gostam de ser lembrados, Sim. alguns não. Então, eu não sei. Entrando no tópico votação, você é uma votante. Sou. Como acontece isso na prática? Tipo, qual é a programação? Tem Sim. curiosidades que você pode falar? Como que é o bastidor? Tem algumas. Justamente, recebo algumas coisas, isso é bem legal, mas nada fora do normal. Recebo esses DVDs, recebi uma partitura muito bonita de um filme que tinha uma trilha sonora boa, então eles me deram a partitura pra, tipo, você aprender a tocar, se você toca um instrumento. São 2 votações, na verdade. Tem uma primeira votação, que você vota em algumas pessoas, não só em uma. Então, você vota cada categoria uma quantidade de pessoas. E aí, passando essa primeira votação, a gente tem os finalistas. Então, eu ajudo também a eleger os finalistas. Tá. E, no fim, eu ajudo a eleger o vencedor ou a vencedora de cada categoria. E é muito legal, porque você tem todos os filmes à sua disposição. Claro, você ganha os DVDs e tudo mais, mas você tem uma plataforma onde você consegue ver os filmes. Que legal. Como se fosse um streaming. Você não precisa ficar indo atrás, você tem um lugar que Não, você não, não, acessa não. e vai. Porque eles falam, olha, pra você votar, você tem que ver os Claro, filmes. Então, assim, vamos te dar todos os filmes pra você ver, né? A maioria das vezes eu assisti no cinema mesmo, porque muitos filmes lançaram aqui no Brasil antes da temporada de votação. Então, assim, vi no cinema, o que é muito mais legal. Sim. Mas existem alguns filmes, por exemplo, que eu quero rever no cinema. Tipo, eu vi o Brutalista no laptop. Aí eu falei, tipo, não, tem que ver, né? Foi filmado Muda em 70 muito a experiência, milímetros, é. VistaVision, uma tecnologia que não se... Enfim, dos anos 70. Eu falei, não, quero ver no cinema. Verei no cinema de novo. Mas é muito importante a gente ver os filmes pra gente poder votar, né? Sim, claro. Então, são essas pequenas curiosidades. Adoraria... Foi uma curiosidade, foi muito engraçado. Eu ia fazer um reel sobre quem eu votei no Globo de Ouro. Aí a minha amiga, ela foi num programa no mesmo dia, que ela é votante também. Ela foi num programa no mesmo dia, e eu acompanhei ela falando do Globo de Ouro, e ela não falou dos votos. Aí eu... Ué. Aí eu mandei uma mensagem e falei, fulana, a gente não pode falar os votos? Aí ela, não. Aí eu falei, que bom. Não fiz sobre os votos, mas assim, eu quase falei meus votos, eu quase fui, enfim, expulsa. Mas deu tudo certo. E na sua visão, por que você acha que o Brasil ainda não trouxe um Oscar pra casa? Falta algo ou tá muito além de faltar algo? Tá muito além de faltar algo. Mas porque assim, esse filme, como a gente tá falando, Ainda Estou Aqui, que é literalmente a chance mais próxima que temos em mais de 20 anos. Tem tudo. A Fernanda Torres está excepcional. A Fernanda Torres é a melhor da temporada. Nicole Kidman, Angelina Jolie. Não. Eu vi todos os filmes. Ela é a melhor. Eu acho ela melhor que a Demi Moore, inclusive. O papel dela é muito, muito mais complexo. Requer muito mais estudo. A Fernanda Torres está muito bem. O Selton Mello está muito bem. O roteiro é lindo, a fotografia é linda. A história baseada... Um drama familiar de ditadura baseado em fatos reais. Não tem coisa que o Oscar goste mais do que isso. A academia gosta de dramas, ela gosta de estudo de personagem, que é o que esse filme é também, em partes, né? O segundo e a terceira parte são sobre a Eunice, mais precisamente. Falta propaganda, falta marketing. Isso pro cinema nacional inteiro. Nós temos boas histórias, nós temos bons diretores, atores, diretoras. A gente tem que mostrar pro mundo
que a gente tem. E como a gente mostra? Com marketing. Como a Com gente... dinheiro, né? Com dinheiro. Como a gente mostra o Ainda Estou Aqui? Walter Salles indo em cada festival. Ele foi pra Veneza, ele foi pra Nova York, ele foi pra Toronto. É uma viagem. A Fernanda Torres está em Los Angeles até agora. Quem tá bancando isso? Isso faz parte desse marketing. Sim. Aí a Fernanda Torres vai no Jimmy Kimmel. Aí a Fernanda Torres vai fazer sei lá o quê. Aí o Walter Salles vai na Criterion Collection lá, que tem um YouTube que é super famoso, de uma marca de DVDs americana, que faz super sucesso lá, chama Criterion Collection. E eles pegam os maiores cineastas do mundo, botam como se fosse num armário e falam, escolhe o DVD que você quer. E ele vai falando dos DVDs. Isso é só pra gente, tipo, muito a nata. E ele tá lá. O Walter Salles apareceu nesses dias no armário deles escolhendo os DVDs. Então, assim, mas isso é o quê? Marketing. É caro. É caro fazer isso. E não é que falta nada. O Oscar, ele é sobre marketing. Ele é sobre publicidade. Ele é sobre falar com fulaninho, falar com ciclaninho. A gente não ganhar o Oscar dessa vez não significa que nosso cinema é ruim. Não significa que faltou fazer alguma coisa. Deu pra fazer o que, pô, tá todo mundo trabalhando muito pra fazer. Sim. Mas é isso, tem alguns filmes que tem um lobby também muito grande por trás. A gente entendeu? Vou puxar esse gancho. Sim. Premiações no geral, mas estamos focando, assim, mais em Oscar. É muito comum no Oscar a gente ver uns resultados meio inesperados, né? Então, Sim. por exemplo, em 98, quando o Shakespeare Apaixonado ganhou... Sim. E aí, você acredita que essas grandes premiações, elas têm a mesma relevância do que antigamente? A mesma sinceridade ao premiar filmes assim? Ou talvez por trás role um jogo de... Talvez quem investiu mais na academia, quem... Ah, mas rola com certeza. E até, por exemplo, antigamente, eu lembro que eu falava... Nossa, esse filme ganhou o Oscar. Tipo, cara, eu tenho que ver esse filme é muito bom. Hoje em dia, às vezes, tem uns filmes que eu vejo e fico... Meu Deus, que loucura de filme. Tipo... Tem essa mesma relevância do que antigamente, você acha? Não. A audiência do Oscar, inclusive, a gente pode ver pela audiência, cai todo ano. Todo ano. Porque eu acho que, assim, o mundo mudou. As pessoas não têm mais essa coisa com o Oscar, principalmente porque antes da internet, das redes sociais, principalmente, essas grandes premiações eram os únicos momentos que a gente podia ver as celebridades, realmente. Eram os únicos momentos que a gente podia ver a Nicole Kidman se mexendo, a gente podia ver Na vida real, na vida né? real, a Meryl Streep falando, os discursos. A gente não tinha YouTube, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha TikTok, não tinha nada. Sim. Só que hoje em dia a gente tem. E os Instagrams desses atores e atrizes são alimentados por eles próprios. Então a gente meio que vê eles aqui, né? Todo dia, se a gente quiser. Perdeu um pouco a relevância nesse sentido, mas eu acho que existem muitas e muitas e muitas negociações e conversinhas por trás. Não adianta. O que você trouxe de Shakespeare Apaixonado é assim, a epítome disso. Porque estamos falando uma das piores pessoas de Hollywood, que é Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, né, o principal alvo do Me Too, está preso, que fique preso. Ele era o cofundador da Miramax Studios, que era literalmente uma produtora que começou desse tamanho e foi crescendo e se expandindo a absurdos, até que o que ele fazia? Ele fazia conversinha, ele dava tal coisa, ele fazia uma corrupção ali nos bastidores que, inclusive, por não ter muita rede social, não ter muito jeito como expor, assim, meio que anonimamente, a gente não sabia de muita coisa. Tanto que o Me Too foi acontecer em 2016, sendo que já acontecia desde os anos 90, mais. Mulheres eram, né, abusadas de todas as formas, desde que o mundo é mundo, em 2016 só a gente vai ter Me Too. Por quê? Por causa da internet, principalmente. Existe esse anonimato. Mas existe, sim, muita corrupção, ainda tem. Mas eu acho que as coisas estão mudando na academia. Por quê? O cinema internacional, ele tá ganhando mais peso no Oscar. Cinema internacional de qualquer país. A gente teve Parasita pela primeira vez em 2019 ganhando melhor filme estrangeiro, melhor diretor. Gigantesco. Fez um barulho gigantesco e os Estados Unidos também estão percebendo isso. Por quê? Porque a academia agora, o corpo de votantes mudou minimamente. A gente não tá mais falando só de homens brancos velhos, né? A gente tá falando de mulheres agora, a gente tá falando de minorias, a gente tá falando de pessoas de todas as partes do mundo. A gente tem acho que uns 5 brasileiros que votam. Alguns brasileiros que votam. O Selton Mello é um deles, inclusive. Walter Salles é um deles. Quando você é indicado, você vota. A partir do momento que você é indicado,
você já é um membro da academia. Mas aí você pode votar em você mesmo? Aí você pode votar em você mesmo, aí pode tudo. votar em qualquer coisa. Quer dizer, não sei se tem essa regra, mas eu acho que, enfim, você é votante. E claro que existem corrupções, mas eu acho que com a diversidade na academia, isso talvez, assim, melhore um pouco. Vamos ver, eu acho que esse Oscar vai ser um bom balizador, assim. Porque Eu sinto que as pessoas estão bem na expectativa, assim. Sim. Eu, de verdade, não lembro um ano que eu vi tantas pessoas de bolhas diferentes falando sobre... Quero ver, tipo, você vai ganhar. Então, isso vai ser bom, eu acho. Eu acho- É bom pro cinema nacional também. E aí, eu, assim, já daqui a pouco chegando ao final. Existem gêneros que são privilegiados em premiações assim? Então, um moldezinho pra ganhar o Oscar, um moldezinho pra ganhar tal prêmio, existe ainda? Ou é impressão? Tem. Olha, na verdade, os anos anteriores ali tiveram algumas surpresas. Por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um filme super diferente, bem rápido, né? Os diretores são jovens, 30 anos e pouco. Isso foi uma coisa meio diferente. Mas quando a gente fala de filme de Oscar, esse estigma ainda existe, querendo ou não. É o drama, bem melodramático. Bem drama. Bem drama, bem emocional. Se for uma biografia, melhor ainda. Se o protagonista ou a protagonista tiver de maquiagem, teve que fazer uma transformação física, melhor ainda. Se tiver alguma trilha sonora que corrobore para essa emoção toda, melhor ainda. Se alguém raspou a cabeça, fica Então, muito exato, entendeu? Eu acho que assim, é bem engraçado porque quando você tem um melhor ator que tá cotado por um filme que ele fisicamente se transformou, é sempre o combo, cabelo, maquiagem, melhor ator. Ou melhor atriz. É sempre, é sempre. Pode não ganhar mais nada, pode não ganhar roteiro, mas se teve transformação, é melhor cabelo, maquiagem e melhor ator. É isso, eu acho que eu diria um dramão, assim, com um quesinho de melodramático ali, puxando um pouquinho pro too much, na minha opinião, assim. Mas vamos ver. Às vezes vai mudando aos poucos, quem sabe? Mudando, esse ano, por exemplo, deixa eu ver, melhor filme. Eu não vejo um dramão, um melodrama, como a gente viu, sei lá, Green Book, alguns anos atrás, que é horroroso, que é a Driving Miss Daisy ao contrário, é péssimo. Mas Coda, que é horroroso também. Mas eu não vejo esse ano um dramão. Assim, eu vejo drama pesado, mas não, tipo, melodrama. Eu vejo Brutalista. O Brutalista é um épico, um drama, mas é um épico. Eu vejo Conclave, eu vejo Um Completo Desconhecido, que é a biografia do Bob Dylan. Biografia, tá vendo? Já temos um já vai indo pro competidor. molde. Vamos ver. Eu espero que isso mude. Já tá mudando, mas eu espero que batam um martelo pra esse estigma acabar. Pra encerrar, eu queria perguntar pra você se você acha que as políticas públicas e as leis de incentivo, o que pode ser feito para ser melhorado esse consumo de cinema nacional aqui? Leis de incentivo são essenciais. Eu não entendo o pessoal que fica, porque o governo está dando dinheiro para a cultura. Sim, acontece nos Estados Unidos e acontece na Europa também. Os grandes cinemas que vocês adoram, né, defender. Isso acontece em literalmente todo o país. Porque fomento à cultura significa cultura, gente. Você ter acesso a ler um livro, ver um filme, isso significa dignidade. Às vezes a gente fala, mas você não come um livro. Sim, amor, mas assim, você só quer sobreviver na sua vida? Que tal você ter uma visão de vida diferente através de um livro? Talvez você entrar em contato com realidades diferentes a partir de um filme. A partir desse pacote de fornecer dignidade, é papel do governo fornecer dignidade. Então, sim, leis de incentivo são muito importantes. Cotas de cinema nacional, de filmes nacionais em streaming, cota de tela, tem que ter tantos filmes nacionais no cinema. Não interessa qual ser, tem que ter. Isso ajuda muito. E também eu adoraria ver mais dessas leis de incentivo focadas novamente, principalmente no marketing. Sim. Porque é isso, tem essa ajuda para fazer o filme, o que isso já é sensacional. Mas talvez alguma outra cota, ou uma cota que entre e que seja separada só para propaganda, que seja separada só para marketing. Tantos filmes bons no cinema sabe que existe. ninguém faz ideia. Tipo, o Ainda Estou Aqui, quando tava no cinema, tinha um monte de filme junto nacional no cinema. Tinha As Polacas, por exemplo, que é um baita filme. Tinha Malu, eu acho, na mesma semana. Alguém falou desses filmes? Não, por quê? Porque não tem
marketing, tanto filme americano, mais ou menos, bem mais ou menos, que chega aqui com essa pecha de o melhor filme do mundo, porque é propaganda, gente. Propaganda é a coisa mais, né, antiga do mundo. Você tem que vender seu peixe. E o Brasil não vende, porque não tem dinheiro. Todo o dinheiro vai para fazer o filme. Né? Tem que ter uma coisa para divulgação, na minha opinião. E leis de incentivo podem ajudar nisso. E tá menos difícil agora com a internet, né? Dá Tá. pra gente divulgar mais o cinema nacional do que ele é divulgado. Pois é, dá muito. Eu sei que o pessoal né, pessoas de produtoras menores, nacionais, contam muito com a ajuda, por exemplo, de jornalistas, de pessoas, que até criadores de conteúdo mesmo, que fazem essa divulgação. Sim. Mas querendo ou não, você Pouco pagar ainda, uma pessoa é muito diferente do Sim. que você falar, por favor, faz um Divulga. post aí. Fala, velho, a pessoa, tipo, às vezes vai fazer, que Sim. bom, mas às vezes ela não vai fazer. Mas você pagar, você trazer uma ação com gente paga pra fazer. Você acha que o Ainda Estou Aqui é isso? Ou rodar festival. Sim. Que é o que o Ainda Estou Aqui fez. Foi pra Veneza, foi pra Toronto, foi pra tudo. Rede social nem foi muito foco do Walter Salles. O foco do Walter Salles foi, que obviamente ele tem muito mais dinheiro, foi ir até os festivais em todos os lugares do mundo que ele pôde. Isso também já é uma baita propaganda, mas isso é propaganda. Não é tipo, ele foi lá discutir o filme, ele fez um Q&A, que bonitinho. Não é bonitinho, isso é propaganda. Sim. O cara tá mostrando o filme. Não escolheu fazer nas redes sociais porque não precisou. É. Mas lugares menores, filmes menores, as redes sociais podem ser umas aliadas, assim, sensacionais. Mas precisa ter dinheiro. Falta o barulho, né? Falta. E porque barulho é dinheiro, não adianta. É. Tem que ter dinheiro pra ter esse ciclo. Tem Sim. que ter dinheiro pra fazer barulho, pra ver mais dinheiro, pra você fazer outro, e vai indo, entendeu? Esse pra mim é o pior problema do cinema nacional, mas quem sabe ajuda. Aos pouquinhos a gente... Quem Tenho sabe? fé, tenho fé. Tenho fé, sim. A gente vai encerrar, mas antes eu queria um top 3 filmes nacionais seu. Top 3 filmes nacionais. Vamos lá. Cara, eu gosto... sem ordem, tá? Sem ordem, porque eu não consigo escolher meus filhos. Vinil Verde é um curta-metragem do Kleber Mendonça Filho, que pra mim é o maior diretor brasileiro vivo atualmente. Eu acho ele melhor do que o Walter Salles em algumas áreas, inclusive. Vinil Verde, que conta a história... é um curta-metragem, é como se fosse uma fotonovela. São fotos, tipo, cada foto é uma cena que conta a história de uma mãe e de uma filha. E a filha não obedece à mãe. E a cada momento que a filha não obedece à mãe... Isso é bem legal, esse curta é muito legal, é meio de terror, assim. A mãe vai perdendo, tipo, uma mão, um pé. Cada desobediência da filha faz a mãe, tipo... perder um membro, assim. É bem legal. Eu gosto muito desse. E é, tipo, curtinho. Tem, tipo, 15 minutos, 20 minutos. Eu gosto muito de Edifício Master, que eu já falei aqui. É maravilhoso como o Eduardo Coutinho consegue entrar na mente das pessoas e fazer com que elas falem coisas que elas não diriam, nem sei lá, pro melhor amigo delas. E ele consegue construir essa narrativa de um jeito lindo, assim. É um documentário que me faz chorar, porque o Eduardo Coutinho, eu acho que ele é um dos maiores cineastas também, já se foi, infelizmente, mas ele é, assim, sensacional. E por último, eu vou falar de um filme que eu sempre falo, da Carolina Markovits, que é Carvão. Esse filme é muito bom, tá em vários lugares para vocês alugarem, para vocês assistirem. Conta a história no interior de São Paulo, com a Maeve Jenkins, esse filme é muito bom. Conta a história no interior de São Paulo de uma família de carvoeiros, eles moram em Jacareí, lá pro interior mesmo. E eles têm um patriarca, né, um avô que tá muito, muito doente. E ele tá, assim, tanque de oxigênio. Até que chega a enfermeira, que vem às vezes cuidar dele, e fala, vocês não querem deixar ele morrer? Porque aí vocês vão ter um quarto vago, né? E aí eu tô com um cliente que precisa alugar um lugar. Vocês não querem, tipo, alugar esse lugar? E aí acontece tudo isso. E aí você não vai falar. E aí eu não vou falar, vocês precisam ver. É muito bom, gente. Esse seria meu top 3, mas assim, tem vários outros que eu poderia citar aqui. O próprio Walter Salles, Central do Brasil, Tropa de Elite, os clássicos, mas eu resolvi trazer coisas que não são tão clássicas assim. Para as pessoas irem atrás e Vão atrás, Dicas. gente. Por Muito favor, bom, muito bom. vejam filmes nacionais. Paguem pra ver filmes nacionais. Por
favor. Muito, muito obrigada, Isa. Obrigada, Foi uma lindona. delícia. Foi muito Vamos legal. ficar na torcida aí do que vai rolar nesse Ah, Oscar. Ai, tô torcendo E muito. espero que você volte mais vezes, porque eu acho que tem muita coisa pra falar sobre o cinema brasileiro. lindona. Nacional. Só Cinema me- brasileiro. Brasileiro, nacional, Nacional, brasional. tudo. É isso. Obrigada, Muito lindona. obrigada. Obrigada Quem a quiser você. seguir a Isa Faria, certo? Isso, a Isa Faria. Em todas as plataformas e redes sociais Você estarei lá. encontra ela que fala sobre o cinema nacional. Obrigada, Muito lindona. obrigada. Lembrando que o curso de Rádio, TV e Internet aqui da Casper te insere nesse mercado audiovisual. Para você que sonha em trabalhar com direção artística, de imagem, de programa e programação, produzindo e criando novas histórias. Para você que quer saber mais sobre isso, é muito fácil. É só clicar no link que tá aqui na descrição ou acessar o casperlibero.edu.br para mais informações sobre os cursos. A gente fica por aqui, eu sou a Marina Orfali, a gente tem episódios novos a cada 15 dias. Então você se inscreve aqui no canal da Casper para ficar por dentro de tudo, tá bom? Um beijo e até a próxima.